Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de Geografia no Colégio Santa Rita. Dizer para vocês da satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez para iniciarmos nossa aula de número 12 com a unidade 3, o continente europeu, sob a temática 4, a última temática sobre o continente europeu, referente a conquistas ambientais no continente europeu. Se vocês lembram da nossa aula anterior, a aula de número 11, nós tratamos das fontes energéticas mais utilizadas no continente europeu. E nós dissemos aqui que apesar do continente ainda utilizar prioritariamente os combustíveis fósseis, que são fontes não renováveis e poluentes, nas últimas décadas tem tido um cuidado maior de ir paulatinamente substituindo essas fontes tradicionais, esses combustíveis fósseis, por fontes alternativas, por fontes renováveis e menos poluentes. E é disso que nós vamos tratar a partir de agora, porque isso se insere nessas conquistas ambientais. Vocês sabem muito bem, como eu havia frisado na aula anterior, que nada se compara à poluição ocorrida no planeta nesses últimos 300 anos. Ao consumo de recursos naturais, de fontes energéticas nesses últimos 300 anos. Com o advento da indústria e atrelado a ela o processo de urbanização, que é consequência da atividade industrial, houve um aumento substancial do consumo de recursos naturais, de recursos energéticos e o aumento da poluição no planeta, da degradação ambiental. Então, a partir das últimas décadas do século XX, do século passado, passou-se a haver uma preocupação maior com o meio ambiente, porque a qualidade de vida ela já está sendo ameaçada. Inclusive, teorias têm sido criadas. Vários eventos de conferências ambientais são realizadas anualmente para tratar da questão ambiental, que tem uma gama, um leque de questões. Quando a gente fala da questão ambiental, a gente lembra imediatamente do aquecimento global, do famoso efeito estufa. Mas não é apenas isso. Nós tratamos a questão ambiental da poluição urbana, nós tratamos a questão ambiental da poluição das águas, da poluição dos solos, da produção de resíduos, lixo, seja ele sólido ou líquido. Nós tratamos da poluição atmosférica geral, não só aquecimento global, mas ilha de calor, chuva ácida, inversão térmica, smog fotoquímico, são outras características inerentes a esse processo ambiental. E que nós geralmente não lembramos porque são características secundárias, mas que ocupam um papel também importante nessa questão ambiental. E é nisso que o continente europeu tem tentado se situar, tem tentado focar. Então, o que é que nós podemos elencar a princípio sobre a temática 4 de conquistas ambientais? Que o continente europeu está fazendo uma revisão de sua política energética. De que modo, professor Rubens? É muito simples. O que é fazer uma revisão para vocês? É rever algo e acertar onde eu errei. Vocês sabem que o exercício de revisão é para a gente acompanhar erros e acertos e consertar aqueles erros e manter os acertos. Qual é a política de revisão energética que a Europa está adotando como um todo? Eles estão reanalisando o uso dessas fontes energéticas, estão mantendo os acertos e estão corrigindo erros. Um dos principais erros é concentrar a matriz energética em combustíveis fósseis. E isso, como eu disse, está sendo aos poucos sendo substituído por fontes renováveis, por fontes energéticas mais limpas, as famosas fontes alternativas. Então já é uma ênfase maior no continente europeu, atualmente, do uso, por exemplo, de energia eólica, de energia hidrelétrica, guardada as suas limitações, e de energia geotérmica. De modo que hoje as fontes renováveis, as fontes alternativas, já somam 13% da energia total consumida no continente europeu. E isso é uma revisão da política energética, né? Ou seja, como eu disse, manter aquilo que está dando certo e revisar aquilo que está dando errado. Como? Trocando experiências com outros países. E cada país investe naquela fonte ou naquelas fontes que ele tenha condições naturais de ofertar. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar nessa política energética energia solar em algum país europeu, pela falta do sol em boa parte do ano. Lá é uma área de clima temperado ou polar, e o sol ele predomina em climas tropicais. Então essa fonte ela é quase descartada, mas existem outras que dá para se utilizar com maior ênfase, como a energia eólica nas regiões altas do continente ou em regiões litorâneas, como a energia geotérmica em áreas vulcânicas,
Existem países que têm na energia geotérmica uma boa oferta para o consumo, para a demanda que necessita, né? Que carece. Entendido? Segunda pauta é a busca pela sustentabilidade. Quero que vocês saibam, pessoal, que o termo sustentabilidade ele surgiu nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90. O que é sustentabilidade? É eu garantir o progresso atual sem comprometer as gerações futuras. É eu tentar conciliar progresso com conservação, com preservação do meio ambiente. É eu agredir o mínimo possível. É eu não comprometer mais ainda o planeta para as gerações vindouras. Imagine vocês, eu recebo um planeta onde o ar já está difícil de ser respirado. Mas se eu agravar, daqui a pouco vai ficar praticamente impossível. Eu tenho pelo menos que manter a qualidade do ar que eu recebi. E o ideal é que eu melhore para as gerações futuras. Então o conceito de sustentabilidade tenta aliar progresso, porque o mundo precisa progredir. Isso é típico do ser humano, é natural, é inerente à condição humana o progresso. Nós não estamos tratando aqui na sustentabilidade que o homem tem que parar de progredir porque tem que preservar o meio ambiente. Não, ele tem que progredir, mas conciliando, procurando conciliar seu progresso com preservação, com conservação dos recursos naturais, porque senão ele não vai garantir para as gerações vindouras o básico. Se nós comprometermos toda a água atualmente, se nós poluirmos todos os lençóis freáticos, os rios, os lagos, não vai ficar água potável, água apropriada para o consumo para as próximas gerações. Se nós deteriorarmos todos os solos agricultáveis atualmente, daqui a pouco nossos descendentes, nossas próximas gerações não vão ter onde plantar o básico para se alimentar. Se nós poluirmos a atmosfera com a ênfase que estamos fazendo hoje, daqui a pouco o ar estará irrespirável. Então, são condições que nós temos que criar para que não se agrida tanto o meio ambiente. E a Europa, ela tem partido na frente nesse segmento. Eu vou dar um exemplo. Na Europa, alguns países já conseguem reciclar até 80% do lixo que produzem. É um número absolutamente considerável, mas não basta aí. Eles não querem parar por aí. Eles estão trabalhando firmes para chegar aos 100%. Vocês imaginam um país que consegue reciclar todo o lixo que produz? Seria excelente para essa questão de sustentabilidade. Excelente. Alguns países europeus estão criando fontes energéticas mais limpas em centros de pesquisa para agredir menos a atmosfera. Nós conhecemos hoje, eu vou até saltar e pedir licença a vocês para saltar um tópico aqui, e já a gente volta para a legislação ambiental, mas nessa questão da sustentabilidade, nós conhecemos hoje, por exemplo, que a Europa largou na frente num conceito geográfico que talvez vocês desconheçam, mas vão conhecer agora, conhecido como cidades inteligentes. Pessoal, são as cidades do futuro que já existem no continente europeu. Eu vou citar o exemplo de uma delas, Santander. Santander é uma cidade mediana da Espanha. Santander, se você não sabe, é onde nasceu o dono do Banco Santander. O Banco Santander é espanhol e que agora chegou no Brasil mesmo. Há alguns anos o Santander se estabeleceu no Brasil, inclusive tem uma agência aqui em Picos, lá na Praça Félix Pacheco. O Banco Santander é oriundo da Espanha e o nome do banco é em alusão ao seu dono, ao seu criador, que nasceu na cidade de Santander. Santander é hoje o maior exemplo europeu de uma cidade inteligente. Como funciona, professor? Como eu disse, é a cidade do futuro. Ela é toda monitorada por câmeras. Toda. A cidade é toda monitorada. Eu vou dar alguns exemplos. Todas as lâmpadas de ambientes públicos, praças, ruas, avenidas, elas só ligam quando as câmeras detectam que a luminosidade baixou. É automático. O que me dói aqui em Picos, por exemplo, é eu passar por muitos bairros, muitas ruas, avenidas, praças e perceber que 24 horas as luzes estão ligadas. O solzão aí e o desperdício de energia. Pois lá em Santander, os sistemas de câmeras, eles monitoram os bairros e conforme as câmeras detectem que a luminosidade já está comprometida, ou seja, a tardinha, as luzes públicas ligam naturalmente. Ao amanhecer do dia, os primeiros raios do sol, a luminosidade já está estabelecida. Por conta, as câmeras já detectam e as luzes são apagadas. É um sistema de automação. Isso é automático. Mas essas mesmas câmeras, elas também conseguem analisar a qualidade do ar da cidade. Vocês sabiam que a qualidade do ar de Santander é analisada?
E em determinados momentos, quando o governo da cidade percebe que o teor de poluição está maior, ele limita a quantidade de automóveis no centro da cidade, transitando, limita o período de produção das fábricas para diminuir o efeito da poluição atmosférica. Essas mesmas câmeras, elas monitoram o trânsito de Santander, para analisar aquelas áreas onde há maior fluxo de automóveis, onde há número de engarrafamento, quantos quilômetros de engarrafamento a cidade vivenciou no dia de hoje. Pois nós vamos trabalhar nessa via, porque essa via aqui, ela está comprometendo o translado do trânsito da cidade. Então essa via nós temos que trabalhar e criar uma alternativa para escoar esse trânsito, porque está tendo engarrafamento todo dia nesse horário aqui. Essas mesmas câmeras, elas monitoram a criminalidade da cidade. Lá em Santander, basicamente, toda a cidade é vistoriada. Se você está no banco de uma praça batendo papo com seu amigo, a câmera está lá em você, porque elas giram 360 graus, dá para ter uma visão panorâmica. Então imagine que cidade inteligente. A mesma cidade de Santander faz coleta seletiva do lixo. As pessoas recebem do governo sacolas próprias para cada tipo de lixo. Sacolas para resíduos orgânicos, resto de comida, sacola para metal, sacola para papel, sacola para plástico, fazem a coleta seletiva e entregam nos postos de recolhimento. É uma cidade do futuro que já existe e são coisas básicas, são coisas bem comuns que foram criadas em Santander e tornaram a cidade melhor de se viver. É uma cidade limpa, é uma cidade que o trânsito flui, é uma cidade que não desperdiça energia. Quero que vocês saibam que o sistema de irrigação das praças de Santander é água reutilizada. Eles não usam água potável, eles usam água tratada, água que já foi utilizada, para não haver desperdício. Esse é o modelo ideal, que muitas cidades europeias estão seguindo. Eu parti de Santander, porque Santander foi o projeto piloto, foi o projeto inicial, e que deu muito certo nessa temática. Vamos voltar agora para o tópico que eu havia saltado, para tratar de sustentabilidade indo para cidades inteligentes? Vamos para a legislação ambiental rigorosa? O continente europeu também largou na frente. E é o continente onde tem as leis ambientais mais rígidas, com multas e até fechamento de empresas que não seguem com rigor aquelas normas determinadas pelo governo. Vamos dar exemplos. Lá existem regras, por exemplo, que estabelecem que empresas que vão lançar dejetos líquidos têm que tratar esse dejeto primeiro. Vamos dar um exemplo. Uma indústria têxtil. Uma indústria têxtil, ela trata também de tingir o tecido. No projeto de tingir o tecido, de colorir o tecido, se polui. A água, o resíduo dessa poluição, ele não pode ser lançado direto na rede de esgotos. Ele tem que ser tratado e é pela própria empresa. A empresa tem que ter um sistema de tratamento dessa água, desse resíduo, da tintura, para depois se lançar na natureza. E a empresa que não cumprir essa regra, ela é multada e se reincidir, ela corre o risco de ser lacrada, fechada até segunda ordem. Do mesmo jeito, as empresas elas têm um teto de lançamento de gases poluentes na atmosfera. O governo mapeia as empresas e estabelece um teto anual de poluição. Quantos bilhões de toneladas cada empresa pode lançar na atmosfera? E essas empresas elas são monitoradas. Se extrapolarem, elas são multadas, que é justamente para que a empresa crie alternativas de reduzir os efeitos poluentes na atmosfera. São leis bastante rigorosas que ainda não existem em várias partes do mundo, né? Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil a questão ambiental ela é secundária. Não existe legislação para isso, até existe, mas não é cumprida. Ninguém paga por isso. Aqui a gente já lança o esgoto industrial direto. Você vê o Rio Tietê em São Paulo. O esgoto industrial é canalizado direto para o rio. É um rio praticamente sem vida. Tamanho índice de poluição. E que não há uma fiscalização ambiental rigorosa. Vocês sabem que aqui os gases poluentes são lançados na atmosfera sem nenhum pudor e sem medo da fiscalização ambiental. A questão ambiental aqui ainda é muito frágil. Na Europa, ela já é bem firme. A partir das últimas 10 tem se tornado bem firme, que é para minimizar os efeitos do continente. E tem outra coisa interessante, que a maior parte dos países europeus adotaram. No sentido de reduzir a poluição visual, eles proibiram placas de propaganda. Maior parte das cidades europeias não tem mais outdoors, nem faixas, nem placas com letreiro de propaganda de nenhum evento, de nenhuma empresa. Isso torna a cidade mais limpa, melhor de se viver, o ambiente é melhor. Aqui no Brasil nós andamos bombardeados por propaganda, é outdoor, é faixa, é cartaz, que fica minando nossa cabeça, enlouquece a gente.
Diferentemente da Europa, onde você anda no centro da cidade, por exemplo, sem tanto chamativo. Lojas com vitrines modestas, sem letreiros luminosos para lhe encandecer, sem outdoor para lhe chamar a atenção e provocar um problema de trânsito. São cidades onde você se sente mais confortável. Basta você olhar a sua casa. Nossa cidade é a nossa casa. Como você se sente bem quando você vê sua casa limpinha, confortável, aconchegante. E como você se sente mal quando você vê sua casa um pandemônio, virado de cabeça para baixo, não tem ambiente. Não tem aquele dia que você quer estudar para uma prova e está uma bagunça, que você não se sente bem. Tem aquele dia que você quer estudar para uma prova e o ambiente está ali, confortável, aconchegante, limpinho, dá até uma paz de espírito. Você se sente melhor, é o que acontece em boa parte das cidades europeias. Leis rígidas nessa questão da poluição visual, que tem que ser cumpridas. Vamos continuar? A realização de tratados ambientais. A Europa também largou na frente, pessoal. O primeiro grande tratado ambiental da humanidade ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. As primeiras leis de controle de poluição ocorreram na Conferência de Estocolmo, em 1972. O continente europeu saltou na frente. E a última conferência, também de respaldo e importância, ocorreu no continente europeu, como é comum acontecer. Em 2015, a Conferência das Partes, a Conferência de Paris, onde também foram assinados uma série de tratados de caráter ambiental. E que outros países do mundo, de repente, não seguem. Por exemplo, os Estados Unidos assinaram em 2015, Conferência de Paris, assinaram, aceitaram todos aqueles termos, o presidente Barack Obama, só que quando Donald Trump assumiu, em 2017, ele retirou esse acordo. Ele tirou o país da Conferência de Paris, disse que não ia cumprir aquele tratado que o seu antecessor havia firmado o acordo. Então, enquanto alguns países ainda tratam isso com descaso, essa questão ambiental, na Europa essa questão ela é muito rígida. Geralmente, quando os países europeus aderem a uma causa ambiental, assinam um acordo, fazem um compromisso ambiental, eles mantêm, independente dos governos que virem. Até porque a questão ambiental não é questão política, de um assumir um compromisso e o seguinte não concordar e refutar e rejeitar. É uma questão que o mundo inteiro agradece, independente do país. Ah, professor Rubens, o que foi que o atual presidente americano, Donald Trump, alegou? Você tem que saber que Donald Trump, ele é empresário. Ele vê o lado do crescimento econômico, ele não vê o lado ambiental. E ele alega que para cumprir com as determinações da Conferência de Paris, vai ter que sacrificar a economia do país. A economia vai ter que crescer num ritmo mais lento. As fábricas vão ter que diminuir sua produtividade para manter aqueles níveis que foram firmados no compromisso, e isso ele não aceita. O país vai continuar a crescer em níveis exorbitantes e o planeta que se exploda. É mais ou menos essa a visão de Donald Trump, da visão empresarial. Ele está ali representando a classe dele no poder. Então é esse tipo de prática, diferente do governo anterior. Entendido? Para nós terminarmos o continente europeu, educação ambiental. É uma coisa, pessoal, que enquanto professor de geografia eu defendo muito. Deveria se criar uma disciplina para tratar da educação ambiental. Eu defendo 3 disciplinas novas: educação monetária, educação ambiental e educação sexual. Desvinculada. Educação monetária não é para estar em matemática. Educação ambiental não é para estar em ciências e geografia. E educação sexual não é para estar em ciências. Eram para ser disciplinas isoladas, para o aluno ter aquele... Não é para ver num conteúdo de ciência, é para ter aquele conhecimento sempre. Educação econômica, educação financeira, tinha que ter uma disciplina, porque o brasileiro, ele investe mal. Ele não sabe dos direitos que ele tem, ele não sabe dos deveres que ele tem, ele não sabe poupar, ele se seduz facilmente pelo mercado, a propaganda, a promoção, ele se endivida no cartão de crédito que ele não sabe utilizar, ele não sabe a diferença de um cartão de crédito, um cheque especial. Deveria haver. Como deveria haver educação sexual, orientação sexual. Por quê? Porque você vê uma gama de informações hoje na internet, na TV, nos sites, mas são orientações soltas. O ideal é ter um acompanhamento mais preciso em sala de aula. E, finalmente, a educação ambiental. Deveria-se haver uma disciplina de educação ambiental, que é o que existe no continente europeu. Pessoal, o Brasil é um dos países que mais reciclam no mundo. Mas isso não tem nada a ver com a educação ambiental. A nossa reciclagem aqui, ela não é para ser exaltada. Ela é para ser lamentada, porque aqui a reciclagem é grande por causa da miséria. Muita gente vai para os lixões, vive de reciclagem, porque não tem outra alternativa. Na Europa, não. Na Europa, a reciclagem, como eu disse, em alguns países chega a 80% e não é atrelada à miséria da população que se obriga a ir para os lixões, não.
Lá na Europa, a reciclagem ocupa índices altíssimos graças à educação ambiental. As crianças são educadas desde cedo, desde o lar e da escola, a fazer coleta seletiva do lixo, a dar importância ao meio ambiente. Isso é uma questão inerente à educação europeia e isso é importante demais, porque eu ainda paro na ideia da educação. Basta você ver, por exemplo, pessoal, para a gente finalizar, um evento ocorrido na Europa e um evento ocorrido no Brasil. Vocês já acompanharam um jogo de futebol em qualquer país europeu, quando termina o jogo, que a torcida evacua o estádio, está todo limpinho. Tudo que eles consomem, eles colocam dentro de uma sacolinha e eles levam para casa ou põem na lixeira lá na saída do estádio. Vocês já viram um estádio de futebol no Brasil depois de um jogo de futebol? Uma esculhambação, jogam do que consomem, eles são jogados no chão sobre as cadeiras. Vocês já viram um evento de festa na Europa? Tem uma festa na Europa, evacua, acabou a festa, você não vê nada no chão. Vocês já passaram em algum lugar aqui, após uma festa, assim, tipo na manhã seguinte? Vocês já viram a bagaceira de produtos descartáveis que são lançados ali? É a falta da consciência ambiental. Faltou no momento oportuno e adequado uma educação ambiental que existe no continente europeu e em alguns países de outros continentes, que não é uma realidade, infelizmente, do nosso país ou de outros países subdesenvolvidos. Entendido? Então a gente encerra aqui. Na próxima aula, aula de número 13 e 14, nas duas próximas nós faremos as atividades referentes ao continente europeu. São duas atividades, na aula 13 nós faremos uma e na aula 14 nós faremos a outra. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, foco e fé.